Então, vamos à nossa oração, né, gente? Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em prol das obras que tu fizeste chover do plano espiritual por intermédio da doçura que é o Chico Xavier. Quantos espíritos empenhados em nos trazer conhecimento para o nosso crescimento espiritual, Jesus. Quantos espíritos empenhados presencialmente junto a nós, mas sempre temos a liberdade de seguir os bons conselhos. Ou, não os seguindo, muitas vezes é a dor. O grande anjo que nos conduz à evolução. Como tu exemplificaste, mestre, através do teu próprio sacrifício e através do que vamos estudar, que a dor sempre é um caminho que nos leva à libertação de nós mesmos, dos erros pregressos que todos nós anteriormente cometemos. Assim, mestre, diante das dificuldades, ajuda-nos na manutenção da serenidade e, como Paulo, até algum grau de alegria diante dos sofrimentos, das dificuldades, pois sabemos que ela contribui para a nossa libertação. Também, Jesus, inspira-nos a todos, para que nós possamos coletar da obra de Emmanuel o que for de melhor para o nosso dia a dia da vida. Assim, Jesus, abençoa todos nós, os presentes, os ausentes, todos os familiares e os espíritos que nos acompanham, seja para nos auxiliar, seja para aprender. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá? Vamos. Nós temos que... Vão me falando a hora que eu estou sem relógio aqui, tá? Quando der aí... Que horas são agora? 13h05? 13h35? Não, agora é 13h34, no meu aqui. Aí me informa aí, Simone, quando for 14h34, por aí. 1 hora, né? Tá. Bom, então vamos lá. Do que trata esse capítulo? Trata da morte, né? Do falecimento de um dos primeiros cristãos, provavelmente, né? Estamos ainda... É bem provável que no ano 33, o próprio ano da morte do Cristo. E creio eu que ele chama a esse sacrifício os que estão primeiramente preparados. Porque se o Espiritismo vem como a pedra angular para transformar o mundo de provas e expiações no mundo de regeneração, trazendo os próprios conhecimentos da doutrina de Jesus, nos auxiliando a compreender e trazendo novas consequências e causas, né, do nosso comportamento e à luz da doutrina do Cristo, o próprio Cristo vem na época em que o mundo é um mundo primitivo, em que o mundo é dominado por nações bárbaras e a época é Roma quem domina o mundo. Então, sem dúvida nenhuma, ele é a pedra angular da transformação do mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, no qual nós estamos agora desejosos de ir para o de regeneração. Então, de certa forma, a crucificação de Jesus, naquela época em que os instintos não são abrandados, é um exemplo literal de como devem morrer os seus seguidores até o século IV. E Simeão é alguém chamado, talvez, no próprio ano em que o Cristo morreu. E como a gente viu nesse próprio capítulo, é nele que Lívia se inspira, é nele que Ana se inspira, para que depois elas passem pelo mesmo sofrimento. Mas vejam uma certa diferença. Paulo vai começar a perseguição aos cristãos depois da morte de Estevão, no ano 35, né? Quer dizer, ele estava falecendo aqui uns 2 anos antes do início de uma perseguição na região da Palestina,
Mas essa perseguição na Palestina, começada por Paulo 2 anos depois, ela vai se dar pela pessoa ser cristã, né? Aqui não. A morte de Simeão e provavelmente de outros se dá por uma causa vinculada ao mundo primitivo. É uma época em que, digamos assim, a vida moral ela é, como diz o Evangelho, basicamente um tanto nula. E os instintos não têm abrandamento. Então, as causas de morte dos cristãos iniciais não é diferente do que está acontecendo em todo lugar. No ano 34, quem estudou Paulo e Estevão sabe, pela segunda vez, um general romano invade, né, a região ali de Corinto, e ele tem intenção de quê? De expropriar famílias, né, e pratica extorsões de todas as espécies. E as pessoas vão falecendo porque, digamos assim, o que valia naquela época são homicídios, são calúnias, são falências, são agressões a todo custo, né? E Ocevete, o pai de Estevão e Abigail, ele vai morrer depois de ter perdido tudo e por ter feito uma reclamação. Quer dizer, em qualquer lugar, se afastando de Roma, o que manda são os governadores das províncias. E eles fazem valer os seus interesses pessoais apoiados no direito romano, que ainda é um direito nascente. Então, tem muita coisa, na verdade, de egoísmo. Então, no mundo primitivo, todo dia está morrendo gente por toda espécie de coisa. Só pelo fato de não ter cumprimentado um romano que passou, você é capaz de falecer. Eles bebem de dia, ou pelo fato dele não ter cumprimentado, quer dizer, ter cumprimentado ou não, já te pode levar à morte. Então, as causas das mortes dos primeiros cristãos é a causa da morte comum do mundo primitivo, né? No mundo em que o homicídio acontece constantemente. Agora, esses cristãos que começam a morrer, eles dão um depoimento, uma defesa de si mesmo, com ensinos morais, falando de uma vida posterior, falando de Deus, que os outros não davam. E essa posição de nobreza e de honra diante do falecimento é que vai contribuir significativamente para que o mundo deixe um tanto de ser agressivo. É o que vai passar a Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles está nesse episódio. Ela é Joana de Cusa, à época, e é citada. Cusa é citado. Seu marido, ele mora em Cafarnaum. E ela vai passar por esse mesmo martírio. Quer dizer, são ali 300, quase 400 anos de martírio dos cristãos. A causa da morte é mais ou menos comum no começo, mas a forma com que eles se posicionam diante dela, assumindo uma postura de fé na vida futura, é que se faz a diferença, para que Constantino, lá na frente, estabeleça que a religião oficial do Estado seja o cristianismo, né? Então, vamos lá. Em específico, é o dia seguinte posterior à morte de Jesus, e Públio Lentulus, de certa forma, contribuiu com o falecimento do mestre sem tê-lo compreendido. O mandou a Herodes, sugeriu que ele fosse substituído por um outro, mas foram defesas frágeis, tentativas frágeis diante da turba amontoada que desejou matar Jesus. Então, nesse dia, ele já estabelece um prêmio de 1.000 sestércios para quem trouxesse alguma informação que levasse ao seu filho desaparecido. Não é um prêmio de grande valor em Roma, porque, como nós vimos no capítulo anterior, o quádruplo desse valor, o filho de André de Gioras é vendido por 4.000 sestércios. Mas naquela região pobre da Palestina, com pessoas muito carentes, é um grandioso valor. E por esse prêmio, o próprio André de Gioras, ele envenena Semele, né, que morre em 6 horas.
do momento em que tomou o veneno. Eles, então, decidem, após a morte de Semele, retornar para Cafarnaum. E ele se envereda pelos trabalhos do mundo. Ele é um senador e deseja agora provar, né, a má administração de Pilatos. Já pede também ao Senado que o seu tio, Sálvio, com sua esposa Fúvia, que era uma, digamos assim, uma jovem moça de vida um tanto inadequada que vivia fazendo calúnias. Então, ele queria se afastar dela. E já está preocupado com a vida que a filha vai levar no mundo e deseja para ela um professor. A esposa não. Se fazendo confidente daquela que era mais jovem que ela, a Ana, porém, elas com o mesmo nível evolutivo, se dedicam muito a Jesus, né? A Ana, constantemente aos sábados, está indo novamente lá no lago ouvir as pregações. E elas se envolvem muito nas orações, ambas buscando a evolução, buscando seguir os ensinos do Cristo. Então, já se vê no grupo familiar uma certa diferença, né? Em que a mulher vai evoluir e o homem vai levar milênios posteriores para atingir o nível evolutivo dela, porque ela vai até se sacrificar pelo Cristo, pelo exemplo do Simeão, o mesmo que vai fazer Joana de Cusa, né? Então, Jesus falecido, continuam, né, principalmente na região de Cafarnaum, as pregações, né, que vão se espalhar por toda a Palestina, por toda a Síria, e homens simples, homens sem intelecto, mal trajados, falando com extrema inteligência, falando com muita filosofia. Se forma uma comunidade, que não vai ser como Paulo, né? É o começo. Eles vão percorrer simplesmente a região da Palestina e da Síria. E, desse momento, um mês mais ou menos, Públio Lentulus decide viajar, uma viagem longa de 2 meses por aquela região, no intuito de aliviar o seu coração da dificuldade familiar que vivia e para buscar o filho e provas a respeito da má administração de Pôncio Pilatos. Ele não quer levar sua esposa, e ele está dialogando com ela, falando isso. Ela vai ficar, até a chegada do professor, ela tem a guarda da filha. E, aberto pelo menos um momento de diálogo, ela própria tenta se defender, explicar o que aconteceu, mas ele não permite que ela nem termine a fala, já se afasta. E vai nessa viagem. Começa por Tiberíades. Ora, o mundo é de provas e expiações, né? Se tem uma vaga intuição de Deus e as provas já começam aí, porque Sulpício Tarquínios está na primeira cidade que ele chega, é a autoridade mais importante da Palestina, recebido com grande festividade. Ele vai com um séquito grandioso de pessoas, né? Aí Sulpício Tarquínio nem se mostra e no mesmo dia retorna a Jerusalém para avisar Pôncio Pilatos do que está ocorrendo, com dupla finalidade o aviso. Olha, será que ele está buscando coletar algumas provas contra mim? E outra, a esposa ficou sozinha? Então eu vou lá na casa dela. Mas o próprio Pôncio Pilatos é um pouco melhor que o Sulpício Tarquínios, porque o Sulpício Tarquínios, se fosse por ele, invadia a casa naquele mesmo dia para satisfação dos seus desejos inconfessáveis. Mas o Pilatos não. Ele não é uma pessoa evoluída na questão sexual, mas é melhor que o Sulpício. Ele manda avisar, na ilusão de que a Lívia iria encontrá-lo em Cafarnaum, né? Manda avisar. Acusa, que era o esposo de Joana de Ângeles, que estava tomando conta ali da cidade de Cafarnaum, e também a casa de Lívia. Chegando na casa dela, ele manda chamar. Ele foi alguém que trabalhou na casa, ele também é romano, ele é lictor, então ele conhece os guardas, tem livre acesso, pelo menos, à guarda da casa. E ele pede para chamar a Ana, simplesmente para chamar a sua patroa Lívia, mas, no fundo, é para já fazer a ela uma proposta indecorosa. Ana vai, chama a sua patroa e é informada a respeito da presença do governador em poucos dias em Cafarnaum. Ela fica indignada, né? E diz que o esposo não está e que ela não recebe, portanto, ninguém, já faz um sinal de despedida, né? Assim,
levemente, né? Vai. Ele entendeu, ficou iracundo, ficou raivoso interiormente, fez a reverência e foi. Mas muito malicioso, já diz a guarda conhecida, olha, se a Ana tentar sair para algum lugar, você me avisa, por gentileza. E Lívia, então, muito aflita, porque a situação toda que ela está vivendo, viveu as calúnias de Fúvia, viveu as calúnias de Sulpício Tarquínio, a tentativa concreta do governador de agarrá-la 2 vezes, né? O que é que ela faz? Está muito aflita. E narra todos os episódios para Ana. Tanto que Ana compreende a dificuldade da patroa, que ela chora. E a patroa dizia agora, estou numa situação, na linguagem popular, uma sinuca de bico, porque se eu falo para o meu esposo, ele provavelmente não compreenderá e dirá que talvez seja um remorso meu. Mas, de qualquer forma, se eu não falo, o governador se aproxima, né? E Ana, inspirada, sugere a ida delas a Samaria, levando também a filha, porque, imagina, né? Vão invadir a casa? Vão. E a minha filha? Você vai ter respeito por ela? Não, nessa época talvez nem tenha ideia da pedofilia, né? Vão abusar da filha, já roubaram o filho. Então, vão para Samaria. E chegando na Samaria, uma viagem de um dia, da aurora até o fim da tarde, chegou lá junto com Simeão, foram apoiadas simplesmente por um parente de Ana que morava em Cafarnaum. Ele ficou muito emotivo, ele chorou. Ele estava ensinando diariamente as pessoas da sua cidade de Siquém, mais ou menos 50 quilômetros abaixo, né? Tendo norte, 50 quilômetros abaixo de Cafarnaum, quer dizer, entre Jerusalém e Cafarnaum, com ensinos diários a respeito da moral de Jesus, né? Entre oliveiras, uma árvore que pode chegar a 15 metros de altura, ele montou uma cruz bem significativa, colocou uma mesa, e as pessoas ali ficavam em bancos improvisados. Ele, com uma fala muito inspirada, uma fala muito filosófica, frequentemente as pessoas choravam diante dos seus ensinos, né? E eram muitos a evangelizar, não era só ele, né? Então, outros também. Ele representa a morte dos primeiros apóstolos, e ele próprio é chamado de apóstolo da Samaria. Pessoas não têm o evangelho ainda de Mateus. Então, as pessoas escrevem suas próprias lembranças e eles comungam esses conhecimentos, um escreve os ensinos dos outros e vão pregando ali, homens simples, outros realizando curas, levando o ensino de Jesus à frente no mundo. Quer dizer, começando a dar frutos, então, no mundo primitivo, o ensinamento moral do Cristo. E elas ficam ali naqueles 5 dias maravilhadas, né? E, por ter revisto Simão, por participar ali do Evangelho. E no 6º dia, o que acontece? Um aviso mediúnico. Como a gente sabe, muito frequentemente são os espíritos que nos auxiliam, que dizem onde a gente vai parar num determinado texto. E é o que a gente está precisando, né? E aí, qual é o tema do que Simeão tem que ensinar nesse dia? É a serenidade de Jesus no Calvário, porque ele próprio tem que se preparar. Porque no dia seguinte, quem vai falecer é ele. E ele se emociona muito ao falar de Jesus, na posição psicológica que Jesus assumiu no seu próprio Calvário, não consegue mais falar. E os pregadores presentes o substituem, vêm auxiliá-lo, porque ele está chorando, não consegue falar. E o último retoma o que ele não conseguiu terminar, a respeito do aviso mediúnico, que era o quê? Há uma necessidade de oração e vigilância pelos lobos soltos no mundo. Muitos são os lobos soltos no mundo. E todo mundo, né, ficou um pouco preocupado, e aí o Simeão retoma a fala, sim, esse aviso não é à toa, porque aí ele tem, digamos assim,
a mediunidade de evidência. Porque, pensa bem, você não quer a luz? Quero a luz. Onde está a luz? A luz está na cruz, né? Quer dizer, então, para que eu me ilumine, para que a simbologia é essa, para que eu siga no reino dos céus, há uma necessidade do sacrifício, há uma necessidade do meu próprio martírio. E ele vê a cruz iluminada e fala isso. E diz ainda, com audiência muito clara, né? Olha, ensina ao teu rebanho a lição de renúncia pelo sacrifício, porque é chegado o momento da tua entrada no reino dos céus. E ele fala, estou ouvindo, né, alguém me dizer exatamente isso. E na prece ele próprio pede auxílio para o seu testemunho doloroso. Bom, nesse mesmo dia, em Cafarnaum, o governador, avisado por Sulpício que elas fugiram para a Palestina, ele desiste, né? Ele desiste dela. Ele tinha outras mulheres, ela estava, digamos assim, se defendendo muito, então, tudo bem, né? Mas para Sulpício Tarquínios, tudo mal. Ele era ainda inferior a Pilatos. Então, ele pede, se não é por você, governador, é por mim. Me concede a ida. Com 6 homens eu estabeleço a ordem em qualquer lugar. Vejam que eles dominavam, então, a região. 6 homens, 6 romanos armados ali com as espadas, as adagas, podem resolver qualquer conflito. E o governador cede, né? Volta para a cidade, o vale, perto lá da cidade de Siquém. No dia seguinte, o Simeão, o que ele está fazendo? Ele está limpando um esconderijo, limpando uma entrada, e ele, no período da tarde, vai levá-las. E elas, então, se despedem dele, ele presenteia a Lívia com uma cruz, um choro, né? E ele avisa que é o sacrifício dele, mas também que futuramente é o quê? É o sacrifício delas. Ele diz, iremos uns à frente dos outros, né? Iremos uns à frente dos outros. Então, ele será o exemplo futuro para elas. E outros farão a mesma coisa com outros cristãos que morreram até o século IV. Despedido, ele ouve o eco do barulho dos animais chegando na pedra, e ele sai, e logo, alguns minutos depois, está a dialogar com Sulpício Tarquínios. Ele não revela o paradeiro delas de forma nenhuma, e isso lhe custa a vida. Ele é levado à cruz, né? E recorda, para o seu comportamento diante do martírio que sofre, do estudo anterior. É no crepúsculo, o momento em que ele ensinava, e, portanto, as pessoas vêm chegando. Ninguém, absolutamente ninguém, disse que o conhecia. E todos assistiram àquela espécie de punição por desobediência ao império, mas por completa obediência a Deus, né? E o martírio vai se iniciar, porém os soldados sucessivamente se recusam, porque eles têm uma visão da luz na cruz. E o Sulpício Tarquínios, então, é quem começa a punição. Num determinado momento, ele para de agredi-lo e ele pergunta se ele não vai entregar. E ele diz que o cristão, uma voz entrecortada, porque ele está tomando chicotadas que cada chicotada é capaz de quebrar os ossos. Que chicote é esse, gente? Que chicote é esse? Que a cada lambida a pessoa... Ora, é aquele chicote com pontas de aço, que eram bolas ou são pedaços de osso. Cada chicotada ele sente quebrar os ossos. Então, a voz muito entrecortada confessa, não, o cristão quem tem que morrer com Jesus pelo bem e pela verdade. E tem, então, a espada transpassada ao peito. E aí, então, a visão já muda, deixa de enxergar as pessoas ali presentes para estar enxergando o reino dos céus, ouvir Jesus dizendo que ele está chegando no reino de Deus e ter os seus olhos placidamente fechados, né?
por um espírito muito elevado que lhe tocou o coração e lhe tocou a cabeça. Estava sendo atendido, chegando no mundo espiritual. Volta para a Terra. Continua as agressões de Sulpício Tarquínios, né? Ele agride o corpo, com o espírito já separado, gritando impropérios e gritando também para a massa. É assim que devem morrer os que são desobedientes. Ele já é uma pasta de sangue, né? Mas, num determinado momento, como anunciou o espírito comunicante no dia anterior, e também os maus terão sua punição, a cruz cai como um raio sobre a cabeça dele, esfacelando o crânio. Ele não teve chance de dar um grito. E fica massa encefálica e sangue, a boca está babando, diz o livro, literalmente uma baba de monstro, e os olhos parecem esgazeados, como se estivesse olhando, e provavelmente estava, sem dúvida, uma imensa falange de espíritos trevosos. Nesse momento, Lívia sai, junto com Ana, decidem sair, e ela assume a postura de um anjo vingador para restabelecer a paz. Sepulta os mortos de forma distinta. Simeão é colocado na mesa, as pessoas que se acovardaram dele se aproximam arrependidas, beijam-lhe as mãos, colocam flores, né, nele. Ela faz uma oração de elogio, chorando, de joelhos, e todos de joelhos, inclusive os soldados, chorando, né, mas conseguindo falar, pede para que ele seja recebido no reino dos céus. Ele foi o seu exemplo, né? E ele também, como Jesus, morreu na cruz para o bem da verdade, né? Pediu também para Sulpício Tarquínios, porque ela aí queria esquecer, como nós desejamos esquecer, né? Que é o perdão que nós devemos dar àqueles que nos ferem, todos temos, e perdoar, porque senão nós não seremos perdoados. Ela também pede para esquecer as infâmias do Sulpício Tarquínio. E olha que ele já vinha caluniando ela faz tempo, e ele é uma das razões do casamento dela estar como está. E ela quer perdoar como Jesus perdoou os algozes. É isso? É. Então, na aurora, ela dispensou os soldados, retorna a Cafarnaum por um caminho diferente. Pôncio Pilatos, avisados pelos soldados, vai para o seu palácio da Samaria e começa uma perseguição, tortura, escravização, assassinato por vingança da morte daquele que era o seu melhor comandado, né? E o senador, ciente de tudo o que aconteceu, deseja agora processar Pôncio Pilatos, e vai, né, de forma muito áspera, e fala para a esposa, que lhe narrou a coisa: olha, que a tua regeneração é tardia, mas a tua regeneração serviu para mostrar que você se tornou uma boa mãe, mas a separação nossa continua. Ela vai para junto da cruz, que foi o presente que Simeão dela, e recebe uma comunicação do próprio Simeão para consolá-la. E a vida ali continua por 10 anos, numa espécie de tristeza, em que ele odiava a Palestina, mas tinha que estar ali pela perda do filho. Chega o professor, o seu tio, Sálvio, é removido, retorna para Roma. Pôncio Pilatos, 2 anos depois, em 35, vai ser banido para a região das Gálias, onde ele se suicida em 38, e a Lívia e a Ana continuam o seu caminho em direção ao reino dos céus. Beleza? Em resumo mais simples, é isso que trata esse capítulo, né? Vamos agora, então, de uma forma um pouco mais profunda. Que horas são aí, gente? 2. 2, né? Então, vamos dar algum detalhe ou outro. Pelo prêmio, então volta aí, pelo prêmio de 1000 sestércios, ainda em Jerusalém, Semele, ela é assassinada. Ela não foi flagiciada com os 3 seguranças, porque Pôncio Pilatos não admitia que as mulheres sofressem um flagício de chicotadas ali. Porém, ela sofreu, junto com as 2 outras escravas que cuidavam de Marcos, um ríspido interrogatório. Mas vejam, eles são escravos, mas diariamente têm uma liberdade.
E diariamente ela vai na casa de André de Gioras. E é Júnior, por ele essa... Sim. você falou Pôncio Pilatos, mas é Públio Lentulus. Eu falei Pôncio Pilatos? Foi. Então, falei errado. Então é Públio Lentulus, claro, aí, né? Ofereceu o prêmio de 1.000 sesterços. Vão me corrigindo aí se eu me confundir com alguma coisa. Então, ela tem folga diária e vai para a casa de André de Gioras todo dia. Toma um veneno que vai fazer o efeito em 6 horas à noite, diante de Ana, que está a auxiliá-la naquela dificuldade, ela se arrepende e deseja pedir perdão. Um médico é chamado, mas a medicina da época não sabe apontar as razões profundas, né, da patologia. Ela tinha o rosto violáceo, indicando uma parada cardíaca súbita. Morreu de fraqueza do coração. E depois da morte dela, Públio Lentulus resolve retornar a Cafarnaum, odiando a Palestina, mas preso à Palestina pela procura do filho. Então, ele quer juntar provas pela má administração do Pilatos, quer transferir o seu tio de volta para Roma para não encontrar mais a Fúlvia. Vê os atritos familiares aí? Tem alguns familiares, né? E, pelo amor de Deus, eu não quero ver essa pessoa. Né? Já é. Ai, a gente não cede dos nossos desejos, né? Não consegue fazer aquele sacrifício interno. O sacrifício mais agradável a Deus é o que você faz do seu remorso. Meu Deus, não dá. Tem que dar. Tem que dar. É tão importante o perdão, que ele é mais importante que a oração. Né? Porque já viram, eu vou orar, não. Aí vem as pessoas, não, para. Orando, para. O sacrifício mais agradável a Deus é o que você faz do seu remorso. Vai antes de tu fazer a oração, sacrificar esse seu remorso, esse ranço interno que você tem com essas pessoas que são seu parente. Depois tu volta a orar. Olha a importância do perdão, né? E ele não. Vou transferir meu tio daqui, eu não quero ver a Fúlvia nunca mais. E quer receber o professor para sua filha, prepará-la para o mundo. Escreve uma carta para o Flamínio Severus, né? E também para o Senado. E a Ana, a esposa Lívia, não sai de casa, mas a Ana vai todo sábado, né? Ouvir a palavra junto ao lago daqueles que continuam a pregação de Jesus. E vem trazer para ela, então elas estão em orações fervorosas, em estudo, evoluindo bastante. E por essa vida familiar que leva, um tanto mais envelhecida, um rosto em sofrimento. Porém, a fé lhe dava um contrabalanço com uma espécie de brilho. E assim começou as pregações, levando a palavra de Jesus, inicialmente em Cafarnaum, e a casa do caminho, que vai ser montada por Pedro, João, Felipe, é mais ou menos nessa mesma época desses pregadores aqui, homens maltrapilhos, sem inteligência nenhuma, mas falando com muita propriedade. Naturalmente, isso é mediunidade, né? E as palavras deles iam ficar para o longo dos séculos. Públio Lentulus quer fazer aquela viagem de 60 dias sozinho. Ele quer se renovar das dificuldades, quer procurar o filho e provas da administração, da má administração de Pilatos. Mas é um erro grave. É um erro muito significativo no mundo primitivo, em que os instintos não são abrandados, em que a vida moral é quase nula. Vai sofrer, a esposa vai sofrer das mulheres que estão na casa, né? Independentemente de idade. Independentemente de idade. E ela aflita vê o seu esposo partir. E logo na primeira cidade que chega, já surge uma trama. Sulpício Tarquínio, retornando a Jerusalém, fala para o governador, olha, ele está viajando sozinho. O que será que está fazendo? Será que está juntando provas contra mim? E eu vou lá visitar a esposa, né? Com intenções escusas. E o próprio Sulpício Tarquínio tem interesse em Ana. Né? E
alguns dias depois, logo depois, já está o Sulpício Tarquínio falando a Ana, digamos assim, de forma irreverente, fazendo propostas indecorosas, e ela diz, não, eu não sou quem você está pensando. Tá, então vai chamar a tua senhora. Lívia vem, ele faz aquela reverência gigantesca. Que falsidade, né? Que falsidade. E diz, olha, o governador vai vir aqui em Cafarnaum. Ele deseja visitar sua casa. Ela está indignada. A minha casa não entra ninguém quando meu marido não está. E o despede, ele fica super raivoso, mas faz a reverência, né? E pergunta e deixa avisado, caso elas fujam, né? Mas ele não fala a palavra fuga, porque se ia denotar. Caso elas viajem para algum lugar, você nos informa. E Lívia fica consternada numa situação bastante difícil. Por quê? Eu vou avisar meu marido. Não faz isso, porque ele vai dar as interpretações do que houve a respeito do que ele tem dentro dele próprio. Você é mais evoluída que ele. Ele não vai entender o que você quer falar. Talvez ele vá compreender de forma errada, supondo que você tem causas indevidas para tê-lo trazido de volta. Né? E ela fica, então, bom, mas se eu também não aviso, o governador virá aqui. E nesse mundo como ele é, eu que já perdi meu filho, posso ter a minha filha, né? Sofrendo aí agressões sexuais. Então, o que eu faço? E ela, com uma dor imensa, conta toda a narrativa de calúnia de Fúvia, de Sulpício Tarquínio, as tentativas do governador, digamos assim, em assediá-la, mas por uma inspiração superior de Ana, vamos pedir a proteção do meu tio, o Simeão, que está lá em Siquém, no Vale do Siquém, lá na Samaria, né? E a partida é mais ou menos imediata. Vamos com poucas pessoas, chama algum parente teu que mora em Cafarnaum para nos levar, eu remunero, né, a pessoa. E Lívia aceitou a ideia. Antes da aurora, elas saem 3 mulheres, quer dizer, 2 mulheres e uma criança, e um senhor. E vão fazer essa viagem contornando o lago, mais ou menos de 50 quilômetros, para chegar no Vale do Siquém, no fim da tarde. A casa de Simeão, como é a casa de Simeão? É uma casa de pedra. E ele chora de alegria ao vê-las. Por quê? Ele era um homem solitário. A esposa já havia falecido, e os filhos casados moravam em aldeias distantes, e como ele aderiu à doutrina do Cristo, os filhos passaram a não vir ao Vale de Siquém. Né? É aquela ideia de Jesus, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Então, o pai, como aceitou a doutrina do Cristo, vai ficar ali abandonado. Mas nem tanto, porque outros cristãos, né? Mas pelos parentes, sim. A Ana, ainda jovem, sobrinha dele, aceita as palavras do Cristo e comunga com ele. E ele está ali, né, naquela região, entre oliveiras, ergueu uma cruz e está a ensinar todo fim de tarde lições muito sublimes a respeito da vida de Jesus, de forma que ele próprio se engrandeceu significativamente. Cada vez mais elevados. Né? Fala inspirada, com muita sabedoria, e não era só ele. Né? Outros pregadores. Não tinha o evangelho ainda de Mateus Levi, o primeiro evangelho. Então, eles escrevem o que eles lembram, passam um pelo outro, são apóstolos que ficaram anônimos na história. Né? E ficaram anônimos, ninguém sabe quem eles são. E ficam naquele clima,
dos ensinos de Jesus por 5 dias. E no 6º, o aviso. O aviso que é chegado o momento dele ser sacrificado. E o tema da noite, naturalmente também escolhido pelos Espíritos, é a resignação de Jesus no Calvário. E como foi? Né? Ele estava lá. Simeão estava lá. Eu lembro que ele ficava contemplando o céu, como se estivesse observando beatitudes celestiais. E a gente lembra que a própria Lívia, desdobrada, viu aquela multidão de espíritos luminosos em torno de Jesus no dia do Calvário. Né? E ele perdoava todas as injúrias. Muito emocionado, Simeão. Só um dos seus discípulos estava ali. Só um. E ele amparava a sua mãe. Na verdade, poucos seguidores, da massa imensa de seguidores, milhares de pessoas, poucos estavam ali que receavam a própria segurança física diante da turba enfurecida, apesar de que todos estavam significativamente sofrendo, mesmo os que não estavam presentes. Né? E de quando em quando, um soldado, para ver se ele estava morto, ou por maldade para acordá-lo, o feria com uma lança. Num certo momento, Jesus desviou o olhar do céu para a multidão enfurecida. Né? E por esse gesto, novamente, um daqueles soldados bêbados o feriu com uma lança. Nesse momento, eu chorei. Eu chorei pela dificuldade dele, pelas nossas fraquezas, de não socorrê-lo. Mas o olhar dele para nós era o olhar de um pai com uma imensa ternura. E a multidão gritava ensurdecedoramente, revoltas, impropérios. E ele parecia contemplar o nosso futuro. Porque num determinado momento eu disse: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Né? E nesse momento ele ficou com a voz embargada. E os ouvintes do seu estudo ali ficaram muito comovidos. Outros tomaram a palavra para ajudá-lo. E o último continuou a inspiração que ele não conseguiu terminar. O aviso: há uma necessidade de vigilância. Porque nesse mundo primitivo, o domínio é o domínio da força. E os lobos estão em todos os lugares, matando por qualquer motivo. Qualquer coisa fútil, tem alguém morrendo, diariamente. Né? E Simeão retomou a palavra de novo, ele captou a advertência, teve a mediunidade ampliada, viu a cruz iluminada. Nós não desejamos a luz? Desejamos. Ela está associada ao sacrifício. Então, ele percebeu que aquela simbologia significava o sacrifício dele próprio. Né? E então, tem uma comunicação direta. Ele ouve o Espírito: Simeão, ensina ao teu rebanho a lição humilde de renúncia pelo teu sacrifício. Fala direta. Não tarda o dia da tua entrada no reino dos céus, mas preserva as tuas ovelhas dos lobos impiedosos soltos em todos os caminhos. Aí vejam a indicação que ele vai dar. Mas saiba também que os maus terão suas lições e os seus castigos. Ele chorava, né, mas estava sereno, né? Estava valoroso, apesar desse aviso. Imagina um aviso: você vai morrer, viu? Tem um abalo, ele não conseguiu dormir direito, né? Em função dessa informação, e também preocupados com elas, porque elas disseram qual foi o motivo da vinda dele.
E aquele aviso lhe causou uma ansiedade que ele não conseguiu repousar adequadamente, né? E no dia seguinte, o que é que ele faz? Começa a limpar o abrigo, porque logo vai chegar Sulpícios Tarquínios, né? E ele fica amanhã na limpeza daquele esconderijo. E a presença espiritual, desde aquele dia, constantemente com ele. Passou a noite com ele, passou a manhã com ele, e ele percebeu que a própria serenidade dele estava maior. E ele narra isso a elas: olha, desde ontem tem uma presença espiritual aqui comigo, passou a noite aqui, está a manhã inteira, agora a gente já chegou no período vespertino, creio que é o momento da minha ida para o reino dos céus. Eu estou mais sereno do que eu jamais fui. Quer dizer, ele já era um tanto sereno, mas agora está com a serenidade majorada. Mas não é o momento da vossa ida para o abrigo. Eu abri o abrigo, que faz mais de 20 anos que eu não abro. E a Ana já começa a ficar super emotiva, né? Pergunta, será que isso é necessário? A gente entrar nesse abrigo? Está sentindo que vai perder o tio, né? E o que ele diz a ela? Não discuta com o homem que envelheceu no trabalho e no sofrimento. Veja a importância do sofrimento para nós evoluirmos e também o trabalho. Mas o sofrimento faz mais pela alma humana, né? Jesus não nos enganaria, não discuta com quem envelheceu no trabalho e no sofrimento. E Jesus vai nos privar da sua presença? Sim, vai nos privar. Vocês estarão privadas de mim. Porque só pode ter uma vontade, a vontade de Deus. Cumpra-se nos escravos a vontade divina, né? Vocês têm o necessário aqui para um dia, entra o ar, aí a Lívia agradece. Diferentemente de Ana, que está querendo ficar com ele, não está querendo entrar no abrigo, a Lívia diz, eu conheço o inimigo, justifico o vosso temor, agradeço a sua gentileza que nos salva. Não me agradeça, agradeça aos avisos de Jesus, né? E dá a Ana a cruz de presente pela gratidão. Agora vejam a cena emotiva. Pensa bem na emoção delas ali, chorando, percebendo que vão perder aquele que era, digamos assim, um pai para elas, né? E um homem muito evoluído, um homem com significativa evolução, que os auxiliou demais em tudo. Elas estão chorando. Não choreis, ele avisa. Jesus nos chama uns à frente dos outros. Então, o exemplo dele servirá para ela. Futuramente, todos estaremos reunidos no seu reino de misericórdia. Todos estaremos consolados. Diz, olha, Lívia, eu te concedo a Ana, uma filha querida, uma sobrinha querida, eu que fui abandonado pelos meus filhos e pela aceitação de Jesus, né? E, diz a Ana, te entrega a tua patroa como a mais das humildes servas. E ouve o barulho dos animais, ele sai, fecha o abrigo, em alguns minutos chega Sulpício Tarquínio e os 6 companheiros. Ele já está feliz, porque o aviso de Jesus não foi uma falha, né? O aviso de Jesus não foi uma falha. E o lictor está muito impressionado pela altivez dele, pela nobreza dele, pela serenidade que ele carregava. Mas ele rompe isso. Meu velho, sei pelos teus vizinhos que tu te chamas Simeão e que hospedas aqui 2 senhoras. Está enganado. Elas ficaram aqui algumas horas e já foram. Para onde foram? Não vou te revelar. Não vou te revelar porque isso trará prejuízo aos semelhantes. Vê a postura de fé. A morte está ocorrendo ali, naquela época, no mundo, em todo lugar, por qualquer coisa. Mas, se defendendo com altivez, nobreza, são poucos, né? São poucos. São os cristãos Ô, que Júnior, vão partir. Sim. ele, igual você está falando, né? Ele não diz assim, eu não sei.
É. né? Ele Diz, eu diz, não vou eu falar. não vou te dizer. Ou seja, eu sei, mas eu não te digo. Sim. Então, você oculta essa... É diferente, né? Sim. Você oculta essa informação pela sua velhice caduca? Não é isso. É que Jesus nos ensinou que nós devemos defender os fracos da perversidade dos fortes. Né? Olha essa insinuação, não quero fazer mal a elas, essa tua insinuação é digna de castigo. Lictor, você pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus com esses teus desejos impuros e inconfidentes. Né? Mas veja, Lictor, todo momento é uma oportunidade de redenção. Volta atrás, pratica o bem, é melhor do que morrer. Então, ele já estava avisado que ele ia falecer, mas ele não deu ouvido. É melhor do que morrer vinculado às paixões. Feiticeiro, sim. Essa parte aí é muito interessante, né? Porque Sim. Pilatos voltou atrás, né? É. E quando Pilatos voltou atrás por ele próprio, né? e ele aí, exatamente, e ele aí está pedindo, né, pro Lictor, volta atrás. Se E tivesse avisa voltado, da não teria morte. Se tivesse voltado, não teria morrido, né? Não, provavelmente não, né? Com certeza não. Aí ele diz assim, feiticeiro maldito. Quer dizer, não estavam escutando nada, só ouvem os próprios desejos impuros. Adivinho maldito, infame, com que direito enfrentas o poder de Roma? Eu enfrento com o poder de Deus, que nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Veja bem, Nick, tu estás subordinado ao império de crimes. Eu estou subordinado à misericórdia e à bondade divina. Todo mundo, todos os 6 soldados ali impressionados com a energia moral, com a coragem dele. O próprio Sulpício Tarquinius, muito impressionado, mas finge, né, não ter impressão. Olha, eu não vi aqui. Ouvi o teu fanatismo e a tua bruxaria. Onde elas estão? A minha palavra é só uma. Pela derrota, no diálogo, vamos prendê-lo. E começou a receber golpes de espada. Mas não para ferir, quer dizer, o golpes de espada com a parte lisa da espada, bater nele ali, né? E aí o Lictor já diz com extrema ironia o que causa a gargalhada nos soldados. Cadê o poder do teu Deus que não nos mata para te salvar? Lictor, nem se eu fosse César, eu ergueria a voz para pedir a morte de alguém, porque está escrito, sem exceção na lei, não matarás. Então, eu sou um dos que não opta nem pela legítima defesa. Só Deus é o criador da vida, só ele pode dela dispor. É o apogeu de ódio de Sulpício Tarquínio pela coragem esclarecida. Né? E o Simeão não está de olho baixo, ele fita com nobreza, fita heróico. Né? O Sulpício Tarquínio, então, ele expulsa a serva, ele traz os escritos evangélicos de Simeão, rasga tudo, quebra as recordações familiares, quebra os seus objetos, todos na sua frente, no intuito de fazê-lo confessar, mas ele não confessa. Em 2 horas, ele fica buscando pelas redondezas alguma espécie de esconderijo e volta. Volta sem ter conseguido o que queria. Me diz onde elas estão e eu te liberto. Igual Sócrates, né? A liberdade me seria penosa. É melhor a morte do que compactuar com o mal. Então, sim. O Lictor rilhou os dentes de raiva. Vamos amarrá-lo à cruz como seu mestre. Veja o grau de ódio do Sulpício Tarquínio. Porque no livro, a primeira menção que a gente tem a respeito de Jesus na casa de Pilatos, quem traz é ele. Né? Ele também ficou impressionado. Ele, ouvindo Jesus na beira do lago, se sentou, alguma força colocou ele sentado ali.
Então, também foi chamado, digamos assim, a prática do bem? Sim, mas também não foi tocado. E quando tem os seus interesses contrariados, o ódio se manifesta no máximo. Vamos amarrá-lo à cruz como seu mestre, né? E o Simeão, lembrando do estudo anterior da serenidade de Jesus no Calvário, seguiu sem resistência. Agradeceu o aviso que recebeu para salvar as mulheres, pediu amparo pelos filhos ausentes, então vejam, orando até por aqueles parentes que não estão ali mais próximos, né? O crepúsculo e as pessoas que ouviam seus ensinos se aproximam, né? Todos, sem exceção de ninguém, alegam não conhecê-lo. E essa ingratidão e essa traição lhe dói mais do que as agressões romanas sofridas, né? Mas ele se recompõe rápido, mentalmente, porque Jesus também foi abandonado. Jesus também foi penosamente traído. E ele não poderia reclamar dos martírios purificadores. Então, vejam, as traições que sofremos são martírios purificadores. Joana d'Arc dizia assim: Joana, você teme a morte? Não. Não temo a morte. E morreu jovem, né, queimada. Eu não temo a morte. O que é que você teme? Eu temo a traição. Eu temo trair. E é um dos martírios mais purificadores, né? Então, o ambiente está cheio ali de pessoas que vinham ouvi-lo e todos foram obrigados a assistir àquela cena de agressão em função da desobediência de Simeão às leis do Império Romano, que naquele momento significavam os desejos impuros do lictor, né? Vai começar o martírio pelo ectoplasma que Simeão emanava. Há um fenômeno luminoso, a cruz está iluminada no alto, né? E os soldados não seguiam com as agressões, porque a luz os paralisava. Até que o próprio Suplício Tarquínio começou a chicoteá-lo, né? E ele, banhado de suor e sangue, sente a cada lambida do chicote os ossos se quebrarem. Pelo amor de Deus, que chicote é esse, né? E ele ora pedindo para que o martírio não se prolongue. Já está muito sofrido, né? E então, parou o lictor, confessa agora. O cristão, aí arfa o peito, né? O cristão deve morrer com Jesus, pelo bem e pela verdade. Vejam que coisa, né? Então morre desgraçado, uma espada enterrada no peito. Sangue aos borbotões é o fim do seu padecimento. É o fim, porque agora o contato dele é com o plano espiritual. Duas mãos luminosas a acariciar da cabeça. O céu já é um céu diferente, ele não vê, diz o livro. Eu não quis falar essa palavra, mas eu vou falar porque está no livro. Ele já não vê os verdugos. Vou ter que falar com muita doçura para dizer esse adjetivo aqui das pessoas presentes. E os traidores? Não vê os verdugos. E os traidores? Tem uma luminosidade diferente no ambiente inteiro. E há um cântico celestial. As próprias aves são luminosas. As próprias aves são luminosas a cantar nas árvores. Eu estou no Éden celestial. Aí ele lembra da terra. Se lembrou da terra, volta no perispírito todo o sofrimento, todo o abatimento. Como tem no livro de André Luiz, quando eu não lembro, acho que é Simas, ele vai desencarnar. E ele está no plano espiritual, se volta mentalmente para o plano espiritual, está bem. Quando recorda da terra, volta todos os sintomas das doenças. E ele fica nessa alternância. E a mesma coisa aqui.
num determinado momento. Lembrou da terra, voltou ao batimento inteiro. Mas só uma vez, no caso de Simeão. Porque aí ele reconheceu uma voz singular. Aquela voz... Júnior, sim. eu tenho uma dúvida aí. Ah, sim. Quanto aos que chegaram, né? Sim. Os alunos, vamos dizer assim, que, né? Sim. Que negaram, recuaram na hora de assim, você conhece esse aí? Tá. O questionamento da gente é o seguinte: eles teriam eles teriam condição de algum deles de falar assim, eu conheço, sim. Sim, eu conheço sim, mas não ia ser um conheço sim, assim, né? Tinha que ser sim, eu conheço e para com isso, vamos agora, né? Eu vou defendê-lo, ainda que isso me custe a vida. Nós somos aqui 200 pessoas, vocês são só 6, a gente vai expulsar vocês. Sim, era isso que eu queria ouvir mesmo. Então, assim, eles tinham condição também disso, né? Sim. Sim, essa era uma prova para eles também, né? Sim. Sim. Vai ver que o Simeão mesmo, diante lá da crucificação de Jesus, ele também ficou quietinho. Então, ele não pode julgar ninguém, porque o que as pessoas agora estão fazendo diante dele, ele próprio fez diante de Jesus. Sim. Então, sem julgamento, né? Sim, sem julgamento, mas se um deles se manifestasse, já ia dar um salto quântico aí na sua evolução, né? E assim, uma postura de fé, né? De defesa. Sim. Agora, também não podia virar um lictor desse, né? Sim. Beleza, não, era isso que eu queria. Podia só expulsar, sem matar, né? Sem ser agressivo excessivamente. Né? Proteger o próprio Simeão, né? Falar, nessa casa aqui vocês não vão entrar porque nós somos tantos e vocês ficam aí no lugar de vocês. Sim. Defender, não agredir. Sim, foi isso que eu comentei na aula passada. Eu falei assim, que eles ficaram fracos, né? Se enfraqueceram aí diante de uma situação. Como todos, né? Éramos nós. Como todos. Com Jesus, sim, né? somos nós. Os próprios romanos armados não fizeram isso com Jesus, né? Sim. Se bem que lembra que era a Páscoa, ou seja, veio gente de todo lugar do mundo, vou colocar assim um tanto exageradamente, para a festividade da Páscoa. Então, era muita gente na morte de Jesus. Mas os romanos poderiam ter tentado uma defesa, postergado a morte de Jesus. Isso iria fecundar mais a terra, o cristianismo estaria mais fecundo. Então, vamos lá. O que Jesus diz para ele? Descansa agora, e a voz, né? Descansa agora das mágoas e das dores, porque é chegado ao reino dos céus. Desfrutarás eternamente da infinita misericórdia do Pai. Então, veja, ele vai para uma região na qual os pássaros são luminosos. Então, o anjo bota a mão na mente e no coração dele, e ele, então, fecha os olhos placidamente. Ou seja, separou ali o espírito do corpo. João, 2h35. Você falou quando desce 1 hora. Tá? Então, vamos dar uma... Sim, obrigado aí, Simone. Valeu. Aí, o que o Superstar Aquino continua? As agressões, ele quer impressionar as pessoas. Já é um corpo que virou uma pasta sangrenta, os ossos eram quebrados, né? E por esse motivo, a continuidade da agressão, ele também é punido pelo plano espiritual, ou pela cruz está pouco profunda, diante de tantos açoites, ela tomba como um raio em cima da cabeça dele, impossível que ele fuja, não dá um gemido. E o olhar está esgazeado como o olhar falanges de espíritos tenebrosos. Ali, mais do que centenas, talvez milhares de espíritos tenebrosos. Lívia se aproxima, muito enérgica, e onde ela vai passando,
inspirada por uma energia superior de um anjo vingativo, a turba vai se acomodando, né? Ela pediu forças e sentiu que recebeu energia. Aí pensou, puxa, uma esposa de um senador envolvida aqui na cena de um crime. Mas o exemplo e a morte de Simeão eram sagrado demais para que ele não fosse ali reverenciado, né? E lembrou que era a defesa da doutrina de Jesus e Jesus está acima de todas as coisas transitórias do mundo. Os soldados, venerando-a, queriam se apresentar. Nada de nomes. Não quero saber o nome de vocês. Essa solicitude de vocês deveria ser minutos antes. Lamento, anjo vingativo, lamento que os 6 homens e uma multidão permitiram a morte de Simeão por covardia. Punida, né, essa agressão com a justiça divina, e aponta para o líquido. Vocês todos foram covardes. Falou na cara, né? E aí todo mundo se calou. A massa é assim, diz o livro. Uma palavra pode levá-la ao crime, uma palavra chicoteante ao silêncio e ao equilíbrio. Ordena aos soldados a retirada dos cadáveres. Vamos restabelecer a calma. Vamos avisar o governador em Cafarnaum, ninguém sai antes do sepultamento dos corpos. O governador é uma fera e nós devemos proteger aqui as pessoas. Foi com a autoridade dele, falando do governador. Ficou mudo? Estão me ouvindo? Sim. Ô, Júnior, você está mudo. Não, estão me ouvindo aí. Ó. Ficou sim, não ficou? Não. É que está oscilando, pelo menos aqui, umas 2 vezes ficou mudo. Inclusive, eu cheguei a cair. Ele caiu? Não, estou aqui. Eu acho que foi, acho que não é a dele, não, porque para mim está normal também. Está normal também. Também, para mim está normal. Então foi o Pode meu, ser. desculpa. Pode ser a internet de vocês, gente, porque aqui Então, continua normal. Vamos avisar o governador? Não. Foi com a autoridade e a permissão dele que ocorrera essa tragédia absurda. Eu assumo a autoridade para resgatar a dívida com este venerando apóstolo, morto com a vossa colaboração. Segunda vez. Morto com a vossa... Vamos consultar, então, as autoridades da cidade mais próxima de Sebastião. O governador é envenenado. Então, todos os seus auxiliares também são. E eles nada farão pelos mais humildes. Hoje, eu vou afrontar essa tirania com a misericórdia de Jesus. Todo mundo em silêncio, né? O cadáver de Simeão foi posto à mesa, aqueles que lhe negaram auxílio se aproximaram, beijando-lhe as mãos, arrependidos, colocando flores. Isso, e a Sulpício Tarquínio foi dado uma sepultura rasa com as pedras do abrigo, né? E Lívia, então, o cobriu com um sudário, se ajoelhou entre as lágrimas para realizar a oração e todos também fizeram a mesma coisa. Senhor, hoje é o dia glorioso da partida do apóstolo. Então, veja, ela está focando na questão espiritual, não no estado em que o corpo ficou. Hoje é o dia glorioso da partida do apóstolo, do teu apóstolo para o reino dos céus. Ele foi a nossa proteção. Ele foi a nossa esperança. Ele foi o nosso amparo. Nossa fé, nosso consolo. Como tu, Senhor, ele também sofreu os martírios da cruz com extrema confiança. Mestre, recebe-o no teu reino. Ele é um dos bem-aventurados, pelas dores e pela força moral, diante das mais graves aflições sofridas. Nós lhe agradecemos as lições. Se algum dia tu nos julgares digna dos mesmos sacrifícios,
Fortalece-nos, Senhor, a energia. Ajuda-nos a morrer pela verdade, como morreu o teu valoroso apóstolo. E depois pede para esquecer, né, as atitudes de Sulpício Tarquínios, como Jesus esqueceu dos seus algozes. Descobriu do sudário, beijou-lhe as mãos e ainda faz uma reverência final. Adeus, meu mestre. Adeus, meu protetor, meu amigo. Recebe o Senhor no reino dos céus. Que eu saiba aproveitar a sua lição de fé e de heroísmo. E ele é levado ao jazigo. E a gente sabe, né, que ela vai falecer da mesma forma. Dispensa aos soldados, volta no dia seguinte, né, na aurora do dia seguinte, por caminho diferente. O Pôncio Pilatos vai para Samaria para se vingar da morte de Sulpício Tarquínio, decretando, escravizando pessoas, assassinando outros, com extrema crueldade. O senador, ciente da situação, vai mover, indignado, um processo severo e deu resultado, porque dali a uns 2 anos, Pôncio Pilatos foi removido para as Galhas, onde se suicidou em 38, né? Mas para a esposa, ela acordou tardiamente. A sua regeneração a tornou uma boa mãe. Foi só simplesmente isso que aconteceu. E ela, nessa situação do casamento muito sofrida, vai para o quarto, na qual colocou a cruz, que foi o presente que Simeão lhe deu. E ele mesmo vem. Não espera. Então, para nós também vale. Não espera a felicidade deste mundo cheio de desilusões e de paixões. Agora, no reino dos céus, existe luz suficiente para florescer todas as esperanças. O senador recebe a visita dos samaritanos, e aí foram as provas que ele queria contra Pôncio Pilatos. Chegou o professor, Sálvio e Fúvia foram removidos, e eles passam 10 anos naquela situação. E Lívia e Ana, se distanciando deles, que se dedicavam ao mundo, elas estão buscando o reino dos céus. Beleza, gente? Beleza. Maravilha? Muito E bom. aí, agora vamos para a Joana. Vamos. Ainda é 15 para as 3, né, João? Ainda tem tempo, ainda dá para ver tranquilo.